Iniciando mais uma análise fraca comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou começar pelo portal GE. Análise, ambição ofensiva, impressiona em jogo perfeito contra o Vitória. É isso aí. Como eu falei ontem no vídeo, a tendência do Flamengo nos primeiro tempo matar o jogo. O Flamengo fez isso, meteu 3-0. No segundo tempo, o Flamengo já fez algumas alterações. Durante o jogo saiu o Alexandre, entrou vindo, depois entrou o Luiz Araújo, até os 15 minutos, depois entrou o Bruno Henrique, Carrascal, e por fim entrou. Ih, me deu branco agora, peraí. No final entrou Carrascal, Bruno Henrique, De La Cruz. É o que eu falei, Flamengo, o primeiro tempo foi fantástico, meteu 3-0, liquidou o jogo. No segundo tempo, o Flamengo, no início, ainda com o time ainda base, meteu mais dois. E por fim, aí depois meteu três com Luiz Araújo, antes dos 15, eu creio. Aí o Flamengo substituiu, fez suspensão pro Henrique e Carrascal, o nível caiu um pouco. E por fim achou o último gol com o Bruno Henrique. Então, assim, o Flamengo teve controle, controlou a carga, descansou quem merecia descansar, Arrascaeta, Alexandre, Prata. Então, conseguiu fazer um rodízio ali. Então, eu creio que se o Flamengo fazer essa tendência, vai estar tudo, vai ser tudo, vai estar tudo certo. Creio também, assim, falando mais do jogo, não dessa questão de jogo perfeito, é, vai ser difícil para esse ataque do Flamengo. Acho que o nível ali dos quatro atacantes do Flamengo é muito alto. Se os dois volantes cerca a Arrascaeta, Samuel Lino fica livre. Aí o que o Vitória fez? Colocou o lateral e o zagueiro como cobertura do Samuel Lino. Pedro ficou livre. Pode ver que nos três gols, Pedro fica mano a mano com o zagueiro. Primeiro tá um corte, finaliza. No segundo gol, domina já finalizando na saída do goleiro, com um marcador só, conseguiu dominar a bola, achar o canto, vai ser o segundo dele na partida. E no terceiro gol mostra a habilidade dele, tem um elástico, deixou no mano a mano com o zagueiro, tem um elástico, põe na frente, tem uma cavadinha. Então eu creio assim que é difícil. E teve o Prata que não fez gol, mas a movimentação dele envolveu muito os adversários. Então é muito difícil parar esse ataque do Flamengo, porque se você fecha de um lado, o outro lado vai ter um jogador de um nível alto que vai destruir o jogo. Então fica muito difícil você marcar esse time Flamengo. Então, se você marca Arrascaeta, Samuel Lino fica livre, Prata fica livre. Então, o Flamengo fez tocar a bola para o Arrascaeta, via na ponta, deixando os pontas mano a mano com os laterais. E a qualidade e habilidade dos jogadores, eles vão tentar enrolar em cima dos laterais. Pode ver que o gol contra o Internacional do Libertadores foi a mesma coisa. O Samuel ficou mano a mano com o lateral, cortou para um lado, cortou para o outro, chutou, espalmou. Prata, que é outro ponto, entrou já na área, ajeitou com o Arrascaeta, que fez o papel do 9, porque o Bruno Henrique tinha saído da área para armar a jogada e chutou pro gol. Então é difícil, se você cerca de um lado, o outro lado vai estar livre. Então é uma tendência muito forte do Flamengo fazer esse tipo de jogada, então cada vez mais o Flamengo vai ficar imparável. E se vir novos jogadores, não, deixa porque daqui a pouco tem uma reportagem que eu vou falar sobre isso. Escalação de Saul como volante tende a ser um dos grandes acertos. Com certeza a qualidade técnica dele eleva o Flamengo, ele tem a visão de jogo muito ampla, ainda não está na sua melhor condição, está vendo nitidamente que ele não está 100% adaptado, ele vai tá se movimentando mais, está se posicionando melhor a cada jogo, mas é uma tendência ele ir aos poucos conseguindo se soltar mais e fazer o seu futebol render. Ele tá jogando muito em função do que o treinador quer e tal, não tá conseguindo desenvolver o seu próprio futebol, mas vai chegar um momento que vai sentir a vontade para desenvolver o seu futebol
Então, creio que é questão de tempo. Então, ele e o Jorginho combinou que ele tem qualidade para ir à frente. E o Jorginho, sendo o primeiro volante, aquele cara que marca e inicia a jogada, também tem um poder de chegar e deu duas finalizações de fora da área. Não teve muito sucesso nas suas finalizações, mas mostra que pode ser uma arma ali no chute da entrada da área. Com a volta de Pulgar, eu acho que o Pulgar vai ficar no banco, com certeza, até ele adquirir sua qualidade técnica e física, vai passar por um processo de descanso. Ele mesmo que antes é, que o Flamengo renovar com ele, ele vinha reclamando que vinha jogando muito, então vai ter agora esse tempo de descanso. Por isso que é bom ter um grupo grande e bem qualificado. Pensar que na entrevista, Felipe Luiz exaltou que não há tendência de vir mais jogador, mas sim que saia alguns jogadores. Eu creio que vai sair aquele que tem um nível mais baixo. Eu creio que vai ser algo assim natural. Quando você avalia, o próprio torcedor vai avaliar que pô, esse jogador é mais fraco que o outro, então é uma tendência natural que isso aconteça. Agora, a forma que o jogador vai sair, aí sim tem que ser melhor trabalhada. É, Será que o Flamengo vai abrir um espaço para que o jogador desenvolva o seu futebol e que o Flamengo consiga uma boa venda por ele? Aí fica esquecido, ou vai usar os jogadores como moeda de troca no cenário nacional para trazer um jogador? O Flamengo tem pisado muita base, de repente para pegar esse jogador, pegar alguns garotos da base. Eu lembro no tempo que tinha Ronaldinho Gaúcho, o Flamengo tinha Rodrigo Mendes. O Flamengo vendeu o Rodrigo Mendes pro Grêmio e o Grêmio que ia estar o Ronaldinho Gaúcho pro Flamengo. E o Flamengo não aceitou, naquela época o Flamengo tinha problema financeiro e acabou não aceitando. Então, de repente, você negociar um jogador por jogador da base do time adversário pode ser algo bom para o Flamengo. Então, vamos ver o que a diretoria pensa e faz em relação a essa questão de negociar jogadores. Vamos mais notícias do Flamengo. Faz preparo para printar o elenco na próxima janela. Projeto o clube é deixar o elenco mais potente. Aí essa notícia que eu ia falar sobre contratação. Printar, eu acho que o Flamengo tem que printar até o final do ano. Acho que o meio do ano sempre é o ano que está saída. É o momento da saída de alguns jogadores. Iniciar a negociação no final do ano. Final de dezembro, com acabar os campeonatos, inicia a negociação, visando a saída do jogador no meio do ano, para dar um tempo de 6 meses para que o Flamengo possa ir lá fora, igual um jogador de grande nome e trazer para o elenco. Acho que é esse tipo de trabalho que o Flamengo tem que ter, é um estilo de trabalho profissional, sincero, com o clube que contrata, que o Flamengo chega. No final do ano, o Flamengo inicia essa negociação, tipo Léo Ortiz, Léo Pereira, que recebeu proposta. O Flamengo conversa com o jogador se ele tem interesse de ir para o exterior, ganhar mais. Isso aí também depende do jogador. Que o Flamengo iniciaria a venda, a negociação dele, para que no meio do ano realize essa venda e o Flamengo tenha esse tempo para procurar um outro jogador que supra as qualidades desse jogador. Então o Flamengo tem que trabalhar nesse negócio. Em relação. Putz, eu quase esqueci o que eu ia falar naquele momento. Esqueci. Mas o Flamengo tem grandes jogadores. Ah, qual eu lembrei? É, elevar o nível. Ele é mais potente. Tipo assim, pô, se você gastou 25 milhões de euros em Samuel Lino, tá vendo o resultado. Colocar a posição que eu acho mais fraca ali no ataque, que é o Prata. Você traz um Paquetá, traz um Anthony, traz um cara ali que é top de linha para jogar no lugar do Prata, você eleva o nível, assim, você sente que o Prata é bom jogador, excelente jogador, um jogador top, 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 top,
encaixou muito bem no Flamengo, mas se você traz um jogador um nível um pouquinho mais alto que ele, você vê a diferença em alguns quesitos de finalização, quesitos no passe, na movimentação, você vê que pode ter uma diferença. Um jogador, o Flamengo tinha Cebolinha e Michael, dois pontos de esquerda também top de linha. Dois Samuel Lino, você vê a diferença Samuel Lino para Cebolinha e para Michael. Você vê que o menino tá voando. Chama o SAMU que o cara tá trazendo os adversários no chão. Então, há uma diferença na qualidade técnica que a gente percebe, quem tem futebol olha o jogador, vê que há um estilo de jogar diferente, mais envolvente. E vê o outro não tem essa mesma jogada, mesmo estilo que esse jogador, e se você fala, porra, tem jogador que faça a mesma coisa que o Samuel Lino faz pela esquerda, pode fazer pela direita, um canhotinho. Você sabe que tem um cara que pode fazer tem mexendo de jogo. É, Então, nesse quesito assim, que eu vejo que cada vez mais também tem que elevar o nível, até na zaga. Léo Ortiz, Léo Pereira, você vê que há jogadores ainda no mercado, zagueiros com nível alto. É, Laterais também, você vê que há laterais com nível mais alto. Então é questão assim, de tempo. O Flamengo tem que primeiro juntar um dinheiro, fazer negociações para que o Flamengo consiga trazer esses grandes nomes. Então vai ser questão de trabalho mesmo e de paciência. O time do Flamengo tá ótimo, não tem que reclamar e nem precisa inventar demais. Vamos para mais notícias. Felipe Luiz vê jogo fantástico do Flamengo, locateou o adversário. Essa expressão locateou do adversário me lembra Zico, uma vez que eu vi uma entrevista dele, que ele falando do tempo dele, que o treinador falava com ele, ó, vocês vão para cima, é, localizeia o adversário logo, e depois se mantém o ritmo do jogo. Qual o basquete falava, todo mundo ataca no T20 e vai para cima e dá a pancada, 1, 2, 3, e depois você mantém o jogo. E acho que o Flamengo pegou essa ideia de jogo. Falando um pouco do jogo, durante o jogo eu vi algo assim como quando ele colocou contra o CA, Saul pela ponta direita, falei, pô, ele não joga ali, ele joga como volante e veio confirmar internacional, né? E nesse jogo de ontem eu vi outra coisa, o De La Cruz acho que já não é mais volante, acho que ele jogar como volante é pouco em relação à qualidade de jogo dele. Na seleção uruguaia ele é titular, camisa 10, meio campista, e a Arrascaeta é banco. No Flamengo, a Arrascaeta é titular e o De La Cruz é branco. Acho que ele jogando ali no lugar do Arrascaeta, acho que é a melhor função dele. Com esse problema no joelho e tal, a jogar como volante dificulta muito mais o futebol dele. Eu acho que poderia sim colocar ele ali substituindo o Arrascaeta e assim desenvolvendo o seu futebol. É, e ele tem tudo para que possa desenvolver. Eu torço muito pela recuperação do De La Cruz, acho que ele é um jogador fantástico. Fiquei triste nessa notícia, no problema dele no joelho, mas quando ele veio jogar no Flamengo só tinha Arrascaeta, e a única posição que ele tinha espaço ali é a volância. E com esses jogadores que chegaram nesse semestre, ele perdeu espaço ali na volância. Ele não é um grande marcador. É, eu creio que tem Pulgar, tem o próprio Alan. Ou o Flamengo pode ir atrás de outro volante de qualidade melhor ali para volância e jogar o De La Cruz ali no lugar do Arrascaeta. Acho que ele é melhor que o Carrascal. Melhor resumindo. Acho que o Carrascal como camisa 10 não é tanto. Acho que o Carrascal vai achar seu espaço ali do lado esquerdo ali, onde joga o Samuel Lino. Acho que é ali que ele vai conseguir desenvolver melhor seu futebol. Então é o que eu penso.
Atuações, não, essa é a notícia. Flamengo 8-0 no Vitória, maior goleada do Campeonato Brasileiro desde 1984. Eu acho que é importante que o Felipe Luiz falou na entrevista. O Flamengo não é nenhum. Menosprezou o adversário. Acho que o Flamengo jogou o seu futebol, jogou no ritmo dele, jogou de acordo com o que o Felipe Luiz quis. O momento nenhum tentou um lance de vaidade. As jogadas do Flamengo todas eram objetivas, todas buscando a jogar no gol. Até aquele lance do gol do Luiz Araújo, que o Samuel Lino driblou, meteu embaixo da perna, foi o objetivo, que é onde saiu o gol. Acho que o Flamengo, acho que a goleada foi um detalhe em relação ao profissionalismo que os jogadores jogaram. Acho que me jogou profissionalmente. Acho que essa a palavra. Primeiro foi um time profissional que cumpriu os seus. Cada jogador cumpriu sua obrigação tática, cada jogador cumpriu o objetivo estabelecido por Felipe Luiz, cada jogador cumpriu aquilo que foi determinado. Acho que o Flamengo conseguiu essa diferença por esse quesito. E é isso aí. Outra questão que o interessante, Pedro marca 3 vezes no Flamengo versus Vitória e chega sendo 2 gols no Maracanã. Camisa 9 empata com Quarentinha como o oitavo maior artilheiro do estádio. Acho que o Pedro, assim, tá quebrando recorde. Quando você quebra recordes, você entra para a história. Então o Pedro tá ali no seu jeito, aguentou muita coisa, muito sofrimento, mas tá de cabeça e pé, fazendo seu futebol e conseguindo seus objetivos. Sim, aí você pergunta, foi o Caio Jorge, foi o João Pedro e o Pedro. Eu acho que começa a entrar na cabeça do técnico da seleção brasileiro, Ancelotti, com focar Pedro. Se ele continuar fazendo 3 gols e será determinante. Mais uma coisa que eu queria dizer deixa eu colocar aqui só. Na tabela do Campeonato Brasileiro. O Flamengo até o dia 18, ontem foi um jogo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos. 8 vezes 3, 27, não. 10 dá 30. Dia 3, 9. Dia 3, 24. São 24 pontos contando de ontem. Então, 24, 60. 67 pontos. Flamengo vencer até o dia 15 do 10. Que o dia 18 também tem jogo contra. Não, peraí, eu errei aqui. Errei tudo. Foi mal, foi mal. Vamos consertar. 1, 2, 3. O Flamengo tem 3 jogos antes da negócio. Mas o Flamengo ganhar 10 jogos seguindo o brasileiro, praticamente garante o Campeonato Brasileiro. Eu que errei meu cálculo, o Flamengo tem 3 jogos antes do jogo da Libertadores. Calculei mês 10, mas o jogo da Libertadores é mês 9. Isso aí. Mas também vencer 10 jogos, acho que tem tudo pela tabela do Brasil que eu vi ali. Mas tem tudo para ganhar 10 jogos. O brasileiro tem um confronto direto contra o Cruzeiro no Maracanã. Se o Flamengo ganhar esses 10 jogos, praticamente também garante o título do Brasileirão 2000 negócio. Então o Flamengo
Se ir jogando bem assim, vencer 10 jogos seguidos, o Flamengo garante o título do Campeonato Brasileiro até tipo moto adiantado. Então o Flamengo tem tudo, porque o Flamengo pegou o Vitória, o próximo jogo o Flamengo é contra o Grêmio. É um jogo de tradição, mas é no Maracanã, onde o Grêmio não vai bem e o Flamengo tá voando, como você vê. Vai ser domingo, 4 horas da tarde. É... Depois o Flamengo, depois do Grêmio, o Flamengo pega o Juventude fora de casa. Todo mundo fala, é difícil, mas o Flamengo jogar o que tá jogando ganha. Depois pega o Clássico com o Vasco. Acho que apesar se não for um Clássico, o Vasco vindo mal, o Vasco é tipo Coutinho, faz uma gracinha. Então deve ser um jogo difícil, mas também tem tudo para ganhar também o Vasco. Depois pega o Corinthians fora de casa, apesar que o Corinthians faz jogos bons, faz jogos ruins. O Flamengo sempre vence o Corinthians. O estádio do Corinthians tá para jogar um bom futebol. Então o Flamengo pode sobressair contra o Corinthians. Aí vem o jogo importante que eu vejo contra o Cruzeiro. O Flamengo também pode vencer o Cruzeiro, que é o jogo no Maracanã. Que você acha que aponta por título. Depois tem um jogo difícil para mim, acho que o Bahia fora de casa, mas o Flamengo também é um estádio bom, onde o Flamengo pode sobressair. Depois tem o clássico contra o Botafogo, que o Flamengo também pode vencer, que eu creio que é o último. Depois pega o Palmeiras na 29ª rodada. Eu acho que o Flamengo vem com essa sequência até o Palmeiras e vencer o Palmeiras. Acho que o Flamengo garante esse título do Campeonato Brasileiro. Aí vai faltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rodadas. Acho que o Flamengo pode ser campeão com 9 rodadas de antecedência. Se o Flamengo ganhar 10 jogos seguidos, que é algo impossível, mas para esse ano o Flamengo tá mágico. Eu creio que consegue sim esse título. Então essa análise foi comigo do ano, mas amanhã vem com uma nova, se Deus quiser.